Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal sobre Svelte Kit, nossa série aí, conhecendo e trabalhando com esse framework tão simples e tão objetivo. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre basicamente estilos, ok? Como é que a gente faz para estilizar a nossa aplicação. E isso não é muito complicado se a gente fizer uso de um repositório muito interessante no GitHub chamado Svelte Add. O Svelte Add basicamente é um repositório criado, ok? Com uma linha de um comando de terminal, certo? Que a gente pode executar utilizando o npx para instalar algumas bibliotecas no nosso projeto do Svelte. Então aqui eu estou no repositório dele, então svelte-add /svelte-add no GitHub. Você pode acessar diretamente aí se você quiser, o link também vai estar aqui na descrição. E aqui, seguindo um pouco mais abaixo, no documento de README dele, a gente pode ver algumas integrações que ele tem aqui nativas, certo? Então, por exemplo, a gente fez um projeto com o Svelte Kit puro, certo? Nós temos um projeto do zero, totalmente puro, mas vamos supor que a gente queira adicionar, por exemplo, suporte ao Tailwind CSS. Isso é algo que nós vamos fazer aqui no vídeo de hoje. Ou vamos supor que a gente queira adicionar, por exemplo, suporte ao Bootstrap ou Bulma, ok? Ou para quem gosta de utilizar o CoffeeScript, por exemplo, ou se você quiser ainda ter um renderizador de Markdown, certo? Documentos de Markdown, MDSVEX, muito bom para isso. E dessa forma a gente consegue adicionar então vários recursos e várias outras ferramentas ou bibliotecas externas à nossa aplicação com o Svelte, beleza? Além dessas aqui que são as oficiais, digamos assim, nós temos algumas integrações externas também, como por exemplo Firebase e GraphQL, mas as duas aqui constam como out of date, ou seja, estão desatualizadas, ok? Jest, Pug, Storybook, ainda work in progress, Supabase e Vitest, que na verdade é para testes também. Então, nós temos aqui algumas bibliotecas que a gente pode estar adicionando. No nosso caso, a gente quer agora começar, né, a trabalhar com o nosso site, propriamente dito. Nós já vimos a questão de rotas, já vimos a questão de layouts, e agora a gente vai começar a criar componentes para o nosso site, para que ele fique mais fácil da gente manter no longo prazo. Então, para isso, antes da gente começar a criar qualquer componente, a gente vai colocar aqui então uma biblioteca para estilizar a nossa aplicação. E para isso a gente vai estar utilizando aqui o Tailwind, beleza? Para fazer isso, basta clicar aqui no Tailwind, aqui no repositório do Svelte Add, e descendo um pouco a tela, a gente vai ter aqui o comando que a gente tem que rodar lá no terminal para poder instalar. Então, npx svelte-add @latest para pegar a última versão e o nome da biblioteca ou do pacote que a gente quer instalar, nesse caso, Tailwind CSS. Mas atenção, aqui embaixo ele dá algumas opções adicionais que a gente pode estar utilizando, ok? Então ele dá a opção da gente utilizar também os Forms, é um plugin oficial do Tailwind, certo? Se você nunca trabalhou com Tailwind, não faz ideia do que eu estou falando aqui, do que são plugins e quais são os plugins do Tailwind, eu creio que seja uma boa ideia você correr lá para o site deles e dar uma olhada na documentação, porque a gente não vai se aprofundar nisso aqui nesse vídeo. Lembrando que o nosso foco aqui é o Svelte e o Svelte Kit, então a gente não vai perder muito tempo falando sobre o Tailwind aqui, beleza? A não ser a instalação básica, como a gente vai fazer aqui agora. Então temos os plugins de Forms, tipografia e o DaisyUI. DaisyUI é uma biblioteca, certo? É um conjunto de componentes pré-configurados, pré-criados para que você possa utilizar junto com o Tailwind. Nesse caso, a gente não vai adicionar o DaisyUI, mas a gente vai adicionar o Forms e o Typography aqui, ok? Então vamos lá, como é que a gente faz para adicionar então o Tailwind? Basta copiar esse comando, só que para adicionar esses dois outros plugins aqui, nós temos que colocar as flags, então --forms e --typography na nossa linha de comando. Então voltando aqui ao nosso VS Code, no terminal aqui embaixo, a gente vai copiar aquele código, aquele comando, desculpe, e colocar as flags, --forms e --typography. Dessa forma, foram sinais iguais aqui, --typography. Dessa forma, ele vai adicionar então o Tailwind ao nosso projeto do Svelte Kit, junto com esses dois plugins aqui, ok? Fazendo isso, nós podemos dar OK, dar o Enter, e ele vai começar aqui então a instalar os pacotes. Nesse caso já instalou, foi bem rápido, e depois que ele instala os pacotes, depois que ele adiciona, ele cria os arquivos, ele configura o nosso package.json,
cria arquivos de configuração do Tailwind, nós já vamos ver sobre isso daqui a pouco. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer outra coisa, depois de rodar aquele comando, é instalar os pacotes do npm, porque naturalmente ele vai adicionar vários pacotes no nosso package.json, mas ele não vai instalar automaticamente, então ele sugere que a gente rode o npm install ali. Feito isso, temos aqui então 41 pacotes adicionados. Vamos aqui no package.json ver como é que ficou essa estrutura e repare que ele já apareceu. Ó. Apareceu o Tailwind, apareceu o Tailwind Forms, Typography, então ele já colocou para a gente aqui no package.json. Mas não só isso, a grande vantagem de utilizar o Svelte Edge é que ele também já cria os arquivos de configuração. Se a gente vem aqui ó, no arquivo tailwind.config.cjs, ele já criou um arquivo de configuração do Tailwind para nós, ok? Já com algumas configurações básicas aqui, as extensões de arquivos, por exemplo, e onde ele tem que procurar em quais diretórios, e também os plugins que a gente pediu para adicionar durante a instalação. Ele já deixou esse arquivo configurado para a gente e prontinho para ser utilizado, beleza? E além disso, ele adicionou também o arquivo app.postcss aqui na raiz do nosso projeto, na pasta src, com já importando né, algumas bibliotecas aqui, alguns pacotes de PostCSS que são utilizados pelo Tailwind. Além disso, ele também colocou no nosso layout principal a importação desse arquivo. Então aqui ele colocou uma tag de script, importando o nosso arquivo de PostCSS, que é o arquivo que contém as outras importações do Tailwind no nosso projeto. Beleza? Bom, então basicamente é isso nessa questão para importar o Tailwind. Simples dessa forma, utilizando o Svelte Edge fica muito mais simples, mais fácil realmente a gente colocar outras bibliotecas no nosso projeto e não fica limitado a só isso. Se a gente quisesse voltar agora e adicionar, por exemplo, o MDS Vex, a gente poderia tranquilamente fazer isso aqui. Não vamos fazer isso nesse projeto, isso fica para o futuro, mas basta você saber que é possível. Se você quiser colocar também o Jest e outras ferramentas, você pode ficar à vontade, basta entrar aqui, seguir o passo a passo aqui no README deles e como eles sugerem que você instale, sempre prestando bastante atenção nas opções que eles te dão aqui também. Nesse caso do Jest, por exemplo, você pode optar com TypeScript, suporte a TypeScript ou sem suporte a TypeScript, por exemplo. Você quer que ele gere exemplos ou que ele não gere exemplos. Então, tudo isso você pode estar escolhendo quando for instalar, nesse caso aqui, do Jest. Ok? Sempre fica muito atento às opções e sempre fica atento também ao que ele faz de alteração no seu projeto. É muito importante você estar ciente do que ele está alterando no seu projeto. Nesse caso, nós vimos aqui que ele alterou o nosso package.json, ele criou um arquivo de configuração do Tailwind, ele alterou o nosso layout, ok? E ele também criou um arquivo .postcss aqui contendo o estilo do nosso site. Então, nesse caso, foram algumas poucas alterações, dependendo do pacote que você instalar, ele pode fazer outras alterações ainda mais complexas, mas nesse caso aqui foi bastante simples, ok? E a gente pode testar agora e ver se funcionou realmente, né? Se está dando certo isso aí. Vamos rodar o comando aqui, npm run dev, ok, e maravilha, né? Nosso site está completamente feio. Por quê? Porque na verdade ele está sem os estilos, né? Antes estava com os estilos padrões do navegador, ok? E agora com o Tailwind ele ficou totalmente zerado, certo? Então a gente pode agora começar a utilizar efetivamente o Tailwind, só para a gente poder testar e validar que está funcionando, que a gente está aqui naquela página de erro que nós criamos na aula passada. Vamos adicionar aqui uma tag de estilos, então class, basicamente, e as classes do Tailwind vamos colocar aqui, por exemplo, text green 500. E muito bem, ó, a nossa mensagem de erro ficou verde aqui, usando uma classe do Tailwind, o que significa que ele está funcionando corretamente. Não teve nenhum erro aqui na nossa aplicação relacionada ao Tailwind, a não ser os erros ali de cima pela página não ter sido encontrada, 404, totalmente normal aqui. Então, tudo está funcionando como deveria. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai estar então começando a customizar nossa aplicação inteira e criando os componentes, ok? A gente vai separar cada bloco da nossa aplicação em componentes e cada um desses componentes vai estar com o seu respectivo estilo e customização. Esse aqui foi mais para ter uma noção, uma ideia geral sobre o Svelte Edge, como funciona essa ferramenta e como ela pode ser muito útil no nosso dia a dia. Beleza? Se gostaram desse vídeo, por favor, deixe o joinha aí embaixo,
Se inscrevam no canal se quiserem ver mais vídeos como esse e caso tenham sugestões ou dúvidas ou reclamações, deixa nos comentários aí embaixo que eu vou fazer o possível para responder a todo mundo. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.